Fala galera, bem-vindos a mais uma aula de inglês. Eu sou o professor Rafael e vamos conversar hoje sobre um tema com muita atenção, inclusive um tema bem discutido em várias aulas de inglês. Vamos falar hoje sobre adjetivos. Muito bem, o que é um adjetivo? Vamos ver a respeito agora. Adjetivos, em português, que a gente conhece, né, são palavras que são utilizadas para atribuir qualidades a um substantivo, independente de ser uma qualidade positiva ou negativa. Como nós temos aí nas frases: I love cold water. I am a strong man. There are shining stars in the universe. Todas essas palavras em vermelho que nós temos aí são adjetivos, são qualidades atribuídas aos substantivos, no caso water, man e stars. Ok? Quando nós utilizamos um adjetivo, nós damos esta qualidade, estas características particulares para o nosso substantivo. Como é a estrutura de um adjetivo? A estrutura do adjetivo, pessoal, em geral, sempre virá antes do substantivo. Então, em inglês, nós sempre colocamos a qualidade antes do substantivo. Então, na frase I eat delicious cookie. Cookies são os nossos substantivos. E no caso, delicious é o adjetivo que antecede a palavra cookies. Na outra frase, the smart detectives don't find good clues. Detectives e clues são os nossos substantivos e são precedidos pelos adjetivos smart e good. Essa estrutura ela só vai variar quando você decidir colocar o seu adjetivo depois que ele vier do verbo. Aí sim você pode colocar o seu adjetivo depois, tá? Mas sempre o adjetivo e o substantivo estarão separados por um verbo. Como no exemplo das frases, the cookie is delicious. Ok? Você tem aí o delicious vindo depois do verbo to be, do is. Ou the girl looks angry. O adjetivo angry, bravo, vem depois do verbo looks, parecer. Então, a garota parece brava. Certo? Então, sempre muita atenção que o nosso adjetivo vem depois do verbo. Ele poderá vir depois também da palavra, se o caso da palavra for um pronome indefinido. Mas isso é uma outra história. Uma coisa que você deve ter percebido também é que os adjetivos eles não vão para o plural, tá, pessoal? Diferente do português, tá? Os adjetivos eles permanecem iguais, apenas o substantivo é que vai para o plural. Como você tem um exemplo aí, brave boy, brave boys. Só boys é que foi para o plural. Fast car, fast cars. Old man, old men. Com E, o plural de man é com E. E aí vocês podem notar que apenas o substantivo é que vai para o plural. Se você chegou até aqui, então muita atenção. Esta parte agora é apenas para adjetivo mais avançado. Se você está nas séries iniciais, sexto, sétimo, oitavo ano, então o vídeo já encerrou para você. Se você quer conhecer mais, então é só continuar o vídeo e ver novas características dos adjetivos. Lembrando de fazer as suas anotações devidas no seu caderno. Muito bem, os adjetivos, pessoal, eles não podem ser colocados simplesmente em uma ordem aleatória qualquer. Você precisa estabelecer uma ordem correta para colocar esses adjetivos na sua frase ou antes dos seus substantivos. Como você vê aí na frase I see a big old red car American Corvette. Então você tem aí uma sequência de adjetivos utilizados antes da palavra Corvette e que eles não são colocados simplesmente aleatórios ou de forma que você vai colocar. Existe sim uma ordem. Essa ordem ela vai variar. Então você sempre vai utilizar na sequência uma opinião, uma característica física, né, tamanho, largura, peso, uma
qualidade física, né, se é duro, mole, idade, forma, cor, origem, material e o propósito. Então, sempre que você for analisar quais adjetivos você vai colocar antes do seu substantivo, você tem que verificar em que caso esse seu adjetivo cai nessa ordem. E aí ordená-lo de maneira correta. Sim, pessoal, existe toda uma preparação, um esquema que você precisa utilizar para que você possa usar os seus adjetivos de maneira correta. E aí eu trago para vocês uma tabelinha bem simples, tá? Que puxa a nossa imagem anterior sobre tipos de adjetivos, tá? O uso que você vai utilizar e pequenos exemplos que você vai ter aí. Então, se você vai colocar um adjetivo falando sobre um grande santo católico, então você tem que verificar o que vai vir primeiro: o grande, o santo, o católico, tá? Lembrando que, no caso, o santo sempre virá por último. Os adjetivos eles também podem ser combinados de formas diferentes. Lembra-se que eu falei anteriormente que os adjetivos teriam que vir antes da palavra ou depois do verbo? Sim. Só que numa mesma frase você pode utilizar adjetivos antes do seu substantivo e adjetivos que virão depois do verbo, como no exemplo aí: We eat Easter chocolate eggs and are sweet. Então estamos falando dos doces de chocolate e como eles são doces. O adjetivo também tem graus, ok? Então, o grau normal é o seu adjetivo normal. O adjetivo utilizado como comparativo, ele vai estabelecer dois substantivos ou duas coisas, utilizando um adjetivo entre eles, tá? E a formação é essa que você vê: as mais adjetivo mais as. Como no exemplo: This new game is incredible as the older version. Então estamos comparando new game com old version e utilizando o adjetivo incredible para estabelecer esta comparação. Sempre é muito importante que a sua estrutura esteja obedecendo esta forma como nós estamos vendo, ok? Vendo a parte anterior, né, e depois comparativo com a segunda pessoa. O grau comparativo ele também pode ser utilizado para falar que um determinado item é mais que o outro. Então você vai utilizar more mais adjetivo mais as. Então, no exemplo: The daughter is more beautiful than her mother. A filha é mais bonita que sua mãe. Então você tem um comparativo aí, colocando a filha e colocando ela num comparativo superior em relação à mãe. Também temos o comparativo com less, que seria menos, tá? Então, less mais adjetivo mais as. Aí você vai ter um comparativo que vai diminuir um em relação ao outro. She is less polite than her sister. Então, ela é menos educada que a sua irmã. Você também pode utilizar esse comparativo de forma curta. Então, para adjetivos que são palavras pequenas, palavras curtas, tá? Normalmente monossílabos, você pode acrescentar o sufixo ER no final. E aí, automaticamente, você já cria um adjetivo de comparativo. Por exemplo, tall, ganha ER no final, fica taller. Então, I am taller. Eu sou mais alto. Você cria um comparativo. Agora, iniciamos a parte do superlativo. O superlativo, pessoal, é um adjetivo em inglês que ele vai demonstrar superioridade ou inferioridade em relação a uma característica. No caso de superioridade, vai ser utilizado o the most mais adjetivo, ok? Então, como no exemplo: This is the most special album of the band. Este é o álbum mais especial da banda. Também temos o superlativo de inferioridade, no caso, the least mais adjetivo. Então você vai apresentar
o adjetivo de inferioridade. She is the least courageous in this group. Então, ela seria assim, né? Ela é a menos corajosa neste grupo. Você está criando um superlativo de inferioridade. Está colocando a característica da pessoa para baixo. E como nós vimos anteriormente, para adjetivos curtos, né? Adjetivos que são palavras curtas, nós podemos acrescentar o est no final e aí transformamos o adjetivo em superlativo. Então, short ganha o est no final, fica shortest, que quer dizer mais curto ou curtíssimo. Pessoal, muito obrigado por terem acompanhado. Espero que vocês tenham conseguido fazer suas anotações. Em caso de dúvida, entre em contato. Ok? Agradeço novamente por terem assistido o vídeo e fiquem bem. See you! Bye bye!